Bom, gente, está começando aqui as aulas do próximo módulo. Estamos gravando para quem não pôde estar no encontro do último domingo. E a gente vai estar estudando agora sobre escatologia. Escatologia vai fechar, de certa forma, o que a gente viu nos últimos meses. Porque a gente viu um pouco da história da redenção, a gente viu sobre a importância de Israel para o plano de Deus no tempo que a gente está vivendo. A gente viu sobre o mover apostólico, sobre a igreja apostólica e como ela deve atuar dentro de cidades e regiões e como a gente tem que se encaixar dentro desse processo, porque sim, faz parte do plano de Deus para esse tempo, tudo isso que a gente tem visto nas últimas aulas. E para a gente poder fechar essa ideia, esse entendimento, a gente precisa reapontar os nossos olhos e refocar os nossos olhos para aquilo que a Bíblia fala e para aquilo que a Bíblia está ensinando a respeito das últimas coisas. O termo escatologia, ele é justamente isso. O escaton, no grego, está falando sobre último ou fim. E logia quer dizer estudo, então é você estudar as últimas coisas, é você estudar aquilo que está ligado ao fim. Mas esse termo fim, ele quer dizer o quê? Qual o sentido que está impregnado quando a gente fala sobre estudar o fim? Vamos para um texto lá em Romanos, capítulo 10, versículo 4, que fala assim: pois Cristo é o fim da lei, para a justificação de todo aquele que crê. Peraí, Romanos 10, 4 está dizendo que Cristo, ele é o fim da lei. Cristo é o fim da lei. Mas Mateus capítulo 5, versículo 7, Jesus mesmo, quando ele está falando, ele diz que ele não veio para acabar com a lei, ele não veio para abolir a lei, mas ele veio para cumprir a lei. Quem está falando em Romanos é Paulo. Então Paulo ele está discordando de Jesus, quando Jesus está dizendo isso? Evidentemente que não. Paulo não está discordando dele. O que faz a gente pensar que o sentido da palavra fim, na qual Paulo está aplicando em Romanos 10,4, não é no sentido de finitude, mas é no sentido de uma finalidade, de um propósito, de um cumprimento. E eu queria que quando você pensasse sobre estudar o fim, você pensasse dessa forma, que não é o fim simplesmente das coisas, mas é o complemento das coisas, é quando as coisas elas alcançam o seu propósito, é quando as coisas alcançam aquilo pela qual elas foram criadas. E Deus ele tem um propósito para tudo. E a gente precisa também estar atento aos nossos olhos para qual é esse propósito. Vamos comigo para Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Em Apocalipse 10:7, tá assim: mas que nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estivesse para tocar a trombeta, o mistério de Deus se cumpriria, segundo anunciado aos seus servos os profetas. Então o texto fala que nos dias da voz do sétimo anjo, quando o sétimo anjo ele for tocar a sétima trombeta, e quando o anjo tocar a sétima trombeta, Jesus volta. Então o que o texto diz é que quando Jesus voltar, por conta do toque da sétima trombeta, o mistério de Deus se cumprirá. Na volta de Jesus, o mistério de Deus será completo. Mas o que é o mistério de Deus? Vamos para Efésios, para tentar entender do que mistério é esse que Apocalipse está nos falando. Efésios capítulo 3, versículo 2, diz assim, a partir do 2, 3, 2. Se é que sabeis da dispensação da graça de Deus que me foi concedida em vosso favor, e como por revelação me foi manifestado o mistério, conforme vos escrevi acima em poucas palavras. Então Paulo está dizendo que o mistério foi revelado a ele e que ele havia falado. Qual foi o mistério que ele havia falado? Está no capítulo 2, mas ele vai falar um pouco mais à frente. Versículo 4. De forma que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo,
esse é o mistério que em outra geração, em outras gerações, não foi manifestado aos homens, da forma como se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Isto é, versículo 6, ou seja, isto é, ele vai dizer qual é o mistério. Que gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. O mistério de Deus é que gentios, eles participam da promessa de Deus. A gente falou sobre a promessa de Deus. A promessa de Deus, ela está em Gênesis capítulo 12, quando Abraão faz a promessa, quando Deus faz a promessa a Abraão, e ele faz uma promessa com 3 dimensões para Abraão. Ele promete uma terra, ele promete um povo e ele promete uma bênção. E a gente é participante dessa promessa. No capítulo 2 de Efésios, quando Paulo ele destrincha esse mistério, ele está falando sobre judeus e gentios, eles formarem um novo homem e eles serem essa nova humanidade que pode andar sobre a terra para formar um povo, e esse povo formado de judeus e gentios, ele é esse povo que honra e que louva e que adora o Senhor. A gente falou que se a Bíblia ela tivesse algum tipo de refrão, o refrão que a Bíblia teria é Deus falando, eu sou o seu povo e você é o meu Deus. Aliás, ao contrário, eu falei errado. Eu sou o seu Deus e você é o meu povo. E esse é o coração de Deus. Essa é a vontade do coração de Deus. É que judeus e gentios, eles andem como um só e seja possessão do coração de Deus. E Apocalipse 10:7 está dizendo que quando Jesus voltar, se cumpre essa realidade. Então, o que a gente vai estar estudando a partir de então é os mistérios desse cumprimento e como a Bíblia fala e aponta e, sobretudo, como a gente prepara o nosso coração para isso. Por conta disso, e essa primeira aula ela é bem introdutória, eu gostaria que a gente pensasse em 4 mentiras que sempre são lançadas e colocadas para o povo a despeito de escatologia. 4 mentiras que, vou dizer até que assolam o povo de Deus em relação ao estudo de escatologia. A primeira mentira que se conta em relação ao estudo da escatologia está ligado a você achar que você não deve estudar e que não é relevante estudar escatologia, porque é muito complicado, é muito difícil, tem muita divergência no meio do povo de Deus, tem muita divergência de linhas teológicas diferentes, então não é relevante. Quando Jesus voltar, eu vou acabar descobrindo tudo, quando estiver sendo arrebatado, vou encontrar com os irmãos, eu vou saber que eu estou certo, porque sempre a gente está certo, né? Vou saber que eu estou certo, que o irmão estava errado. Então a gente acaba caindo dentro dessa ilusão que a gente só precisa saber da escatologia quando estiver acontecendo. Quando Jesus estiver voltando, o que é completamente inconcebível. Por quê? Porque um dos intuitos, já adiantando um pouco do assunto, um dos intuitos de você estudar escatologia é justamente para você para você se preparar para a volta de Jesus. Jesus, na realidade, ele indica, ele ensina, ele orienta para que a gente se prepare para a sua segunda volta. Então, como é que a gente vai se preparar quando aquilo estiver de fato acontecendo? Quando já tiver lá o anticristo querendo dominar o mundo, a gente vai começar a se preparar nessa situação? Evidentemente que não. A gente precisa se preparar quando bem antes dessas coisas acontecerem. É como você vai fazendo uma prova. Você não vai estar se preparando para uma prova quando você já tiver com o fiscal na sala, colocando a prova em cima da sua carteira. Não, você precisa de um tempo anterior para estar se preparando, para estar estudando, para estar revisando o assunto. Então, o sentido do estudo de escatologia é para que a gente se prepare para a volta de Jesus. E, portanto, a gente precisa se preparar antes. E se preparar antes significa agora, nesse tempo presente. A gente tá ciente do que a gente precisa fazer, como a igreja coopera dentro do processo todo. Porque as pessoas pensam que estar estudando sobre isso é coisa de curioso. E muita gente realmente entra dentro desse assunto por mera curiosidade.
porque acha porque quer saber quem é o anticristo, porque quer saber a data da volta de Jesus, porque quer saber quem são as duas testemunhas que o Apocalipse fala. Só que, olha, se você entrar nessa por curiosidade, ou se a intenção e o coração é de ser um coração ansioso, é certeiro que não passa de algumas semanas. Mas o coração precisa ser alinhado e verdadeiro, com uma sede e de uma vontade de buscar Jesus. O sentido é você buscar Jesus. Apocalipse capítulo 1, versículo 1, abre desse jeito. Revelação de Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo. A primeira frase do livro de Apocalipse é revelação de Jesus Cristo. Então, o desejo e a vontade de você querer entender as revelações a respeito do fim do tempo tem a ver com conhecer Jesus. Jesus, ele se revela durante toda a Bíblia, durante todo o texto apocalíptico que João escreveu. Então, precisa partir não de nossa curiosidade, mas de uma vontade genuína, verdadeira e sincera de querer buscar Jesus. Segundo ponto, a respeito de ser mentira, que as pessoas inventam essas ideias mentirosas em relação ao estudo de escatologia, tá ligado a você achar que é tudo simbólico. Não tem como a gente ler os textos, porque esses textos, todos eles são muito simbólicos, são muito alegóricos, e na realidade não. A maioria, inclusive, dos textos a respeito do fim do tempo são extremamente literais. Há uma literalidade dentro daquele texto. Ele está dizendo aquilo que ele quer dizer. Isso já é um princípio hermenêutico, né? A Bíblia diz aquilo que ela está querendo dizer e não diz aquilo que ela não disse. Então, a gente acaba querendo enfeitar uma situação que não existe, ou colocar coisas no texto que não estão no texto. Há coisas simbólicas, sim, há coisas simbólicas dentro do livro dos textos proféticos, das profecias. Mas não são todas que são simbólicas. E aquelas que são simbólicas, isso que é importante, aquelas que são simbólicas, geralmente elas indicam que aquilo é simbólico. Quando você vai em Apocalipse 12, João diz assim: e vi um grande sinal no céu. E aí ele vai falar, tinha uma mulher vestida de sol, com blá blá blá. Ele fala que aquilo é simbólico, ele aponta que aquilo que você vai ler a partir dos versículos seguintes é simbólico. Diferentemente, também acontece, porque, aliás, muito comumente acontece de quando haver algum tipo de simbólico, de alegoria, o próprio texto explique. Então, muitas vezes, o próprio texto profético está explicando qual é a simbologia do texto que ele está apresentando. E quando não, aquilo é muito literal. E a gente, sobretudo nós, falando de nós ocidentais, a gente tem uma dificuldade em relação a aprender e perceber alguma coisa do texto, sobretudo por causa que a filosofia de Kant, no século XVIII, acabou entrando dentro da nossa mentalidade. E o que é que Kant vai dizer? Ele vai dizer que nada a gente conhece objetivamente, mas tudo a gente conhece por categorias a priori na nossa cabeça. Então, aquilo que a gente sabe porque a gente já tem um pré-conhecimento aqui. O que significa dizer que a gente não consegue apreender objetivamente aquilo que está no texto e acaba vendo tudo por uma questão muito subjetiva. E tudo vira subjetivismo. Quando não, quando o texto está querendo passar uma informação, ele está falando uma informação objetiva e a gente precisa entender o que é isso. Terceira mentira sobre o estudo de escatologia. Muitas pessoas falam que pela dificuldade que os textos têm, é coisa de... e que às vezes a gente vai ver que não é tão difícil assim. Tem coisas difíceis, mas não é tudo. É coisa só para pessoas intelectuais. Só intelectuais, pessoas de estudos, elas são preparadas e equipadas para poder estudar a escatologia. O que não é verdade. Eu quero ler um texto com vocês de Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, no versículo 3. Olha o que João está falando.
Bem-aventurados os que leem e também os que ouvem a palavra desta profecia. Na época em que foi escrito, muitas pessoas eram analfabetas mesmo, muitas pessoas elas não liam, elas não escreviam, elas não tinham contato direto nenhum com nenhum tipo de leitura, escrita ou da própria vida intelectual, mas elas ouviam aquilo que estava sendo, aquilo que era escrito, entendeu? Elas ouviam aquilo que era escrito. Então, muitos dos textos, até as próprias cartas que Paulo escreveu, elas eram lidas para toda a congregação. A congregação ouvia os textos. Então, eu acredito que é possível pessoas que não são adentradas, por assim dizer, dentro de uma realidade de estudo, não que eu ache que não devamos estudar, não é isso que eu estou querendo dizer, mas o que eu estou querendo dizer é que o texto profético ele é acessível a todas as pessoas. Se você tem um coração sincero e diante de Deus, de querer buscar a verdade sobre isso, o Espírito Santo ele traz revelação sobre essas coisas. Então é possível a gente ter acesso a isso. Okay? Quarta e última mentira sobre o estudo de escatologia. As pessoas falam que todas as gerações elas pensavam que elas seriam a última geração, ou seja, elas seriam a geração da volta de Jesus. E o que não é verdade. O que também não significa dizer que em todas as gerações não houve uma pessoa, um sujeito que achou que era a geração da volta de Jesus. Mas o que eu estou querendo dizer é que nem todas as gerações teve de forma global, ou teve comunidades por um todo que acreditavam, que foram inflamadas pela realidade de achar que era a última geração. Na realidade, a gente sabe disso pelos próprios textos teológicos e históricos, que as pessoas não estavam preocupadas em escrever sobre isso. Havia escritos sobre isso, mas não era o tema que acalentava, o que pulsava no coração desses irmãos em séculos passados. Até a própria Reforma, você vê que Lutero ele não tocou no assunto de escatologia, propriamente dito, no sentido de que ele bebeu da própria escatologia da Igreja Católica, sobretudo de Santo Agostinho, ele era muito agostiniano, mas não havia uma unanimidade dentro de uma liderança ou dentro do próprio povo de Deus inflamado com essa realidade de saber ou de perceber ou de achar que é de fato a geração da volta de Jesus. Ok? Então agora a gente vai estar dando uma olhadinha na importância de se estudar escatologia. A gente viu aqui as 4 mentiras sobre os estudos de escatologia e a gente agora vai ver qual é a importância do estudo escatológico. A primeira razão para que a gente estude escatologia é para que a gente entenda a situação histórica e a situação do momento, aquilo que está acontecendo na história. Vou explicar. No momento da volta de Jesus, vai acontecer pelo menos 4 coisas ao mesmo tempo, 4 vias de tensões ao mesmo tempo. A primeira delas é perseguição. A igreja vai estar sendo perseguida, o anticristo ele vai estar altamente ativo perseguindo os santos. A segunda coisa é que Deus vai estar enviando juízo sobre a terra. Então as nações elas vão estar gemendo por conta do juízo que Deus vai estar liberando sobre a terra. A terceira coisa é que a própria terra, ou seja, a própria natureza, ela vai estar gemendo de dores pela situação que a humanidade vai estar passando, e que a terra, que o cosmo como um todo vai estar passando. E a quarta tensão é que Deus vai estar enviando avivamento sobre as nações. Então vai ter avivamento sobre a igreja. Então a igreja vai ser uma igreja gloriosa e uma igreja vitoriosa. O que significa dizer que tudo isso junto acontecendo é muito fácil de se suceder engano e de acontecer mentiras e
própria palavra fala que durante esse tempo muitos falsos mestres vão se levantar, que muitas liderança do povo de Deus vai estar levando o povo ao engano, à mentira e à apostasia. É evidente que quando isso tudo estiver acontecendo, a gente não pode estar pensando em se preparar para isso. A gente já precisa estar preparado para isso. Então é importante o estudo escatológico justamente para que a gente tenha noção do que essas coisas vão estar acontecendo e como a gente pode preparar o nosso coração para quando dias como esse chegarem durante a Terra e durante a humanidade. Esse ponto é importante porque muitas pessoas elas andam com o coração achando que se preparar para o fim dos tempos significa comprar armamento pesado, estocar comida em casa, fazer uma casa subterrânea para se proteger, e nada disso vai solucionar nada. O que a gente pensa e o que a Bíblia nos orienta é que se preparar para o tempo do fim significa ter o nosso coração confiante em Jesus e ter o nosso coração parecido com Jesus. Nos preparar é ter ciência dos tempos e das estações. E aí eu já entro no segundo ponto. Porque isso é muito importante. Ter ciência dos tempos e das estações. Estar ciente daquilo que está acontecendo. Apocalipse, capítulo 13. Olha que interessante. Apocalipse, capítulo 13, versículo 18. Diz assim: aqui existe sabedoria. Quem tiver entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de homem, seu número é 666. Olha o que está dizendo no início do texto, do versículo. Aqui existe sabedoria. Quem tiver entendimento, calcule. É uma orientação para você ter entendimento, para você buscar aquilo que está acontecendo. Então a gente precisa estar estudando escatologia para que a gente tenha, para que a gente adquira conhecimento, para que a gente adquira sabedoria, para que possamos discernir o tempo, para que a gente possa discernir aquilo que está acontecendo ao nosso redor, que é uma das coisas que é extremamente complicado, extremamente difícil, e a gente precisa do Espírito Santo para isso. A gente precisa que o Espírito Santo nos oriente a ter uma percepção correta dos tempos e das estações. Uma terceira razão que é importante para o estudo da escatologia é porque ela fundamenta a nossa esperança. Eu queria que você pegasse sua Bíblia e abrisse em 1 João, capítulo 3. Então, rapidinho. 1 João. Achei. 1 João, capítulo 3. A partir do versículo 1. Olha o que está aqui. Vede que grande amor o Pai nos tem concedido, o de sermos chamados filhos de Deus, o que realmente somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Quando é que vai se manifestar aquilo que havemos de ser? Vai se manifestar aquilo que havemos de ser quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, é quando todas as pessoas vão ver aquilo que de fato Jesus é e como ele de fato é. Então aí nós seremos aquilo que de fato somos. Eu e você ainda não somos aquilo pelo qual Deus preparou a gente para ser. E só nos manifestaremos como de fato somos quando Jesus voltar. E aí o apóstolo João ele continua falando: amados, somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, ou seja, quando Jesus voltar, que quando ele vai se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Agora preste atenção no versículo 3. E todo o que tem nele essa esperança purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Ele dá um fundamento para a nossa pureza. Qual é o fundamento para a nossa pureza? O que faz a gente ter sede e vontade de nos santificarmos e nos parecermos com Jesus a cada dia? É a esperança da sua volta.
Então, a esperança da volta de Jesus, ela fundamenta um anseio em nosso coração, uma vontade em nosso coração de sermos parecidos com Ele. Então, quando de fato Ele se manifestar, é quando nós também nos manifestaremos. Então, essa esperança, ou portanto essa esperança da sua volta, fundamenta a nossa vontade, o nosso anseio de nos parecermos mais com Ele. Vai para outro texto. Para Tito. Tito capítulo 2. A partir do versículo 11. Tito 2,11 fala assim: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, e ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa. Então a graça de Deus, ela se manifesta a todos os homens, e isso está incluindo você e eu, para que essa graça que nos alcança ensine-nos a vivermos de forma piedosa, ou seja, renunciando toda impiedade, renunciando às paixões mundanas, para que vivamos de maneira sóbria, justa e piedosa. A gente tem vivido dessa forma? A gente tem vivido de uma maneira que seja sóbria. Quando eu falo sóbria, não estamos só nos referindo a uma ideia de não sermos alcoólatras, ou não estamos vivendo embriagados por aí, não. As decisões das nossas vidas, aquilo como a gente lida no nosso dia a dia, a sobriedade nas nossas escolhas, a razoabilidade nas nossas escolhas. Nós estamos vivendo de forma justa, a justiça naquilo que a gente faz, e quando a Bíblia fala sobre justiça, ela está falando sobre santidade, a santidade nas nossas escolhas, a santidade nos nossos pensamentos, a santidade na motivação do nosso coração, naquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Há uma vida piedosa, nós vivemos de modo piedoso. Sabe, o piedoso é aquele que reflete o caráter de Jesus. Nós estamos refletindo o caráter de Jesus. Você e eu estamos vivendo desse jeito. Por quê? Versículo 13. Porque quando a gente vive dessa forma, o versículo 13 diz: aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. O padrão de vida que se tem em ter uma vida sóbria, justa e piedosa é um padrão de vida que está esperando, que está aguardando a volta de Jesus. Então falar sobre a volta de Jesus é falar sobre como isso implica na nossa vida, nas nossas escolhas e no dia a dia dos nossos afazeres. Vamos para outro motivo sobre precisamos estudar a escatologia. Um motivo muito importante é porque ela dá uma certeza da vitória no fim dos tempos. Exatamente isso. Sabe por quê? Porque quando você tem noção de toda a trajetória do que a Bíblia está falando, a Bíblia ela é uma história, ela é narrativa. E é uma narrativa que pega que pega desde Gênesis até Apocalipse. Então, de Gênesis a Apocalipse, Deus está escrevendo uma história que culmina em Apocalipse com uma grande vitória do senhorio de Jesus. Então, quando a gente tem noção dessas coisas, quando a gente sabe dessas coisas, isso está fundamentando a nossa certeza que ganharemos no final. Às vezes a gente perde essa noção e essa linha narrativa do que é a Bíblia. Às vezes a gente pensa que não tem conexão, sabe? Que você lê João, vai para Amós, uma coisa não conecta com a outra, está falando sobre várias coisas, mas há um fio condutor. Há uma lógica dentro daquilo que está sendo escrito de Gênesis a Apocalipse. E ao final, Jesus, ele reina e vence. A gente precisa ter noção de como essas coisas acontecem. Outra razão
pela qual a gente precisa estar estudando é porque o estudo de escatologia, ele dá um entendimento da importância daquilo que a gente vive agora. Por quê? Porque aquilo que a gente vive agora está dando um fundamento de uma certeza da continuidade da nossa vida depois que Jesus voltar. Vou me fazer entender. Quando Jesus voltar, a nossa vida vai continuar. Eu não estou dizendo que tudo vai continuar, mas certamente alguma coisa vai continuar depois que Jesus voltar. Sabe? Dá um exemplo. Digamos que você é uma pessoa que ensina bem a Bíblia, que você ensina bem a palavra, que você ensina as pessoas ao caminho da verdade através da luz da Bíblia. Quando Jesus voltar, você vai continuar ensinando as pessoas sobre a Bíblia. Você vai continuar ensinando as pessoas sobre a lei de Deus. Porque Isaías capítulo 2 fala que a lei sairá de Sião. E ela está falando que essa lei sairá de Sião depois que Jesus voltar. O que significa dizer que quando Jesus voltar, as pessoas vão continuar sendo ensinadas sobre a lei de Deus. E quem é que vai ensinar as pessoas sobre a lei de Deus? Aqueles que nesta era, aqueles que nesse momento vivem antes da volta de Jesus, ensinando de forma fidedigna aquilo que está na palavra. Então, se você, você é um engenheiro, você é um bom engenheiro, significa dizer que é possível que depois que Jesus volte, você continue sendo um engenheiro, mas que contribua para a construção do reino de Deus. Há muitos textos que falam que quando ele voltar, nós vamos reconstruir as estradas e as cidades que antigamente foram assoladas e destruídas. É necessário mão de obra de pessoas que vão lá e reconstruam isso. E isso é dar continuidade àquilo que a gente é fiel nessa era. Porque se a gente é fiel nessa era, a gente, com certeza, Deus ele vai colocar para a gente reinar na era vindoura. Outra razão pela qual é importante a gente estar estudando escatologia é porque quando a gente estuda escatologia, a gente fica fascinado pela beleza de Jesus. A beleza de Jesus, ela começa a atrair a gente. Porque a gente começa a perceber quais são as atitudes do coração de Jesus, qual é o modus operandi do coração de Jesus e qual é o modus pensante do coração dele. Como é o plano estratégico dele para recuperar a terra e para restaurar a terra. Porque Jesus ele tem um plano de restaurar a terra. Jesus ele quer transformar a nossa nação, ele quer transformar o Brasil, ele quer transformar o cosmos, ele quer transformar tudo. E a forma como ele faz isso, a forma como ele pensa em fazer isso, a gente acaba descobrindo e tendo os engates das suas estratégias quando a gente começa a estudar sobre o tempo do fim. E isso deixa a gente fascinado pela sua beleza, isso deixa a gente apaixonado por quem ele é. E talvez não há nenhum outro campo de ensinamento que deixe a gente mais apaixonado por ele, sabe? Apaixonado por ele. É como você conhecer alguém, você sabe quais são as atitudes dessas pessoas, qual é o padrão moral dessa pessoa. E é como conhecer esse padrão de Jesus. Outra razão pela qual é importante a gente estudar sobre o tempo do fim é porque quando a gente estuda sobre o tempo do fim, a gente tem direcionamento. A gente tem direcionamento do que a gente pode fazer. Porque a gente fica atento sobre as coisas que estão acontecendo. Jesus, quando ele vai ensinar os discípulos sobre isso, ele diz: vocês conseguem reconhecer se vai chover, se não vai chover, vocês olham para o céu e vocês percebem se é tempo de chuva, se é tempo de sol, se é tempo de colher, se é tempo de plantar, vocês sabem disso. Como vocês não reconhecem os tempos de Deus?
Ele exorta os seus discípulos para que a gente, assim como reconhece as coisas que acontecem em seu tempo natural, a gente também reconheça o tempo e o seu kairos acontecendo na Terra. Então, isso nos dá direcionamento. Quando a gente percebe os tempos dele, isso nos dá direcionamento. Então é importante a gente estar estudando sobre profecias apocalípticas e profecias bíblicas para que a gente tenha conhecimento e seja direcionado a isso. Última razão porque é importante a gente estar estudando sobre escatologia é porque a escatologia ela nos acorda para a urgência no nosso tempo. Ela nos ajuda a entender que a gente não tem mais tempo para perder. Que os fins dos tempos eles estão à nossa porta e a gente precisa estar vigilante, atual e atuante dentro do reino de Deus. Porque esse é o propósito do coração de Deus. O propósito do coração de Deus é que sejamos pessoas ativas dentro do reino. E essa ativez dentro do reino é para que sejamos mais parecidos com Ele e para que preparemos um povo para a sua volta. Então, queridos, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido tudo que foi colocado. Se surgiu alguma dúvida, se surgiu alguma coisa dentro do coração de vocês, se tem alguma pergunta, como a aula está sendo gravada e durante a aula presencial a gente conseguiu tirar algumas dúvidas do pessoal. O pessoal ficou perguntando e a gente ficou tirando dúvidas a respeito das coisas. Vocês podem me escrever no privado qualquer coisa que a gente tenta conversar e esclarecer qualquer coisa que eu não tenha sido claro ou que você não conseguiu entender. E é isso. Eu espero que vocês tenham sido despertados pela importância desse tempo, sobretudo, para que a gente possa avançar o reino juntos com a mentalidade de que Jesus está à porta e que é importante que a gente se prepare para a sua volta. Amém? Deus abençoe vocês. Bom, esse vídeo aqui ele é um complemento, ele surge como uma dúvida que aconteceu durante a aula sobre questão de morte, salvação, se a vida ou salvação depois que Jesus voltar. E aí, por conta disso, surgiu essa linha de tempo, essa ordem cronológica de sequências do fim dos tempos. Ela está omitindo algumas coisas, mas que serão acrescentadas ao longo das aulas. Ok? Bom, primeira coisa para ficar claro é que tudo que acontece da volta de Jesus para trás, ou seja, tudo aquilo que acontece agora, nesse período que a gente está vivendo, a Bíblia vai chamar isso de era presente. Aquilo que acontece da volta de Jesus para frente, a Bíblia vai chamar de era por vir ou a era vindoura. Então o que acontece? Você está vivendo aqui a sua vida na era presente, e caso você tenha tido uma vida com Jesus, você foi uma pessoa salva, você se arrependeu dos seus pecados e você teve uma vida dedicada ao reino e você morre, você vai para o céu. Caso você não tenha tido uma vida com Jesus, você não se arrependeu dos seus pecados, você não dedicou sua vida ao reino, quando você morrer, você vai para o que a Bíblia chama de Sheol, do hebraico. Na situação mesma da segunda vinda de Jesus, vai acontecer algumas coisas. A primeira dela é o que a Bíblia chama de primeira ressurreição. A primeira ressurreição é a ressurreição daqueles que foram para o céu e que aceitaram Jesus ainda nessa era. Aqueles que aceitaram Jesus ainda nessa era, eles serão ressuscitados e os seus corpos serão glorificados, assim como é glorificado o corpo de Cristo. Os que estão vivos no ato da volta de Jesus e aceitaram a Jesus, eles serão arrebatados e o seu corpo será glorificado assim como todos os santos e assim como Jesus. A Bíblia fala e chama o ato da segunda vinda de Jesus como o grande e terrível dia do Senhor. É o dia da grande ira de Deus. É o dia da grande ira do Filho por aqueles que não se arrependeram e não seguiram a sua voz. Quando isso acontecer, por conta da ira de Deus, por conta da ira do Filho, Jesus ele vai se vingar da terra, é a vingança do primogênito. E a vingança dele vai resultar, sim, em muita morte e destruição. A Bíblia fala sobre 1/3 da terra morrer.
E um terço das pessoas que estão vivas nesse processo, que não aceitaram a ele, vão morrer. Mas muitas pessoas também não vão morrer. Muitas pessoas vão continuar vivas. Pessoas que não aceitaram a Jesus, mas que vão continuar vivas após a volta dele. Nesse processo da era vindoura, quando Jesus reinar, a Bíblia chama isso de milênio, porque são 1000 anos. Vem desse termo de mil anos do latim, e é 1000 anos do reinado de Yeshua, quando ele vai estar reinando em Jerusalém e conquistando todas as nações. O mundo vai ser o reinado dele. O que acontece? Nesse período aqui, onde vai estar salvos, não salvos, pessoas com corpo glorificado, com pessoas não corpo glorificado, não vai haver mais a influência de Satanás. Satanás estará preso. E por ele estar preso, ele não vai mais enganar as nações. Ele é aquele que engana as nações. Ele é o pai da mentira. Então ele engana todas as nações a não se curvarem diante de Yeshua. Nesse período dos 1000 anos, ele não tendo mais autoridade sobre isso, as pessoas que não aceitaram Jesus, que estão vivas durante esse processo, elas irão com mais facilidade se curvar diante de Jesus. O que acontece é que no final desses 1000 anos, e são 1000 anos, porque é o tempo que ele vai usar para restaurar toda a terra esta que foi perdida e caída no Éden por conta do pecado de Adão. Ao final dela, Satanás será solto e terá uma batalha final e ele será preso e extinguido para sempre. Nesse processo de soltura dele que acontece, a pergunta que já deve ficar é por que ele foi solto novamente. Ele foi solto novamente como uma espécie de última tentação, assim como houve uma tentação no Éden no princípio. Essa tentação ela volta como uma espécie de última cartada, de último engano do inferno contra a humanidade. Mas eu acredito que muitas pessoas não vão se enganar nesse lugar e elas vão ser salvas em Jesus. Nesse processo é quando acontece o juízo final. Um pouco antes acontece o que a Bíblia chama de segunda ressurreição. O que é a segunda ressurreição? São as pessoas que estavam mortas e que não conheceram Jesus ainda nessa era, e as pessoas que morreram durante o milênio. Essas pessoas elas vão ressurgir nesse processo depois do milênio, e elas serão julgadas. E é por isso que a Bíblia fala sobre julgar vivos e mortos, porque ele vai julgar vivos e mortos, aqueles que estavam mortos, aqueles que estavam vivos aqui e aqueles que morreram aqui. A partir desse juízo final, a Bíblia fala que o próprio Pai, o próprio Deus, ele vai descer do céu e reinar conosco na terra para toda a eternidade. Essa eternidade, na verdade, a Bíblia não chama, não tem um nome específico para isso, a gente não sabe qual é o nome disso, na verdade ela não fala muita coisa do que vai acontecer isso. A Bíblia termina dessa forma, os últimos 2 capítulos de Apocalipse é sobre isso. Mas com certeza vai ser um período muito bom, vai ser algo muito maravilhoso, porque o próprio Pai estará conosco. E nós estaremos com o Pai. E eu espero que isso tenha ajudado, dado uma direção mais ou menos de linha. À medida que as aulas forem acontecendo, a gente vai estar acrescentando coisas nesse processo para poder ficar bem claro para todo mundo o que acontece durante o tempo do fim. É isso daí.